Você sabe o que é um statement? Sorry, teacher. Sorry. Continue, please. Pois é, muitos pilotos acabam não dando a atenção necessária para os statements. Um statement, ele é uma declaração, uma afirmação, algo que foi dito, algo que foi declarado sobre um certo tipo de tópico. É mesmo, é? A verdade é que muitos pilotos acabam fazendo o teste sem conhecer os statements principais desses modelos de prova atual e acabam sendo, por vezes, pego de surpresa, sem saber muito bem como argumentar ali se você discorda ou concorda com aquele statement. Porque é extremamente importante que você conheça esses tópicos, conheça esses statements. É muito importante também que você desenvolva essa habilidade de sustentar aqui um ponto de vista, de sustentar uma opinião, que você conheça algumas expressões para você concordar ou discordar com um statement no teste CAL. E na aula de hoje a gente vai desvendar juntos um desses statements que é usado em uma das versões do teste CAL. E antes da gente começar a aula, eu preciso te dar alguns recados. Here I come. O primeiro deles é que você ainda consegue fazer parte da nossa próxima imersão em preparação para o teste CAL, o nosso curso intensivo, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Serão 5 dias de preparação intensiva, revisando, praticando, aprendendo e resolvendo os modelos de prova atual. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para quem estiver interessado, e se você não tiver essas datas, não conseguir participar com a gente, não tem problema, você pode fazer o nosso preparatório regular, no qual você tem acesso a uma sequência estratégica de aulas e você tem também 10 horas de aulas para fazer de maneira individual, para praticar tudo aquilo que você aprendeu durante o curso e ao final dessa sequência você fazer lá o seu teste CAL. Recados dados, without further ado, let's begin our class. Então, gente, vamos lá. O examinador recebeu a sua prova, ele recebe as provas com 4 opções de fotos, ele vai escolher uma e vai seguir ali o que eles chamam de discussion. Então, chegou na quarta parte do teste, Picture Description and Discussion, ou seja, metade do exercício é você de fato descrevendo a foto e a outra metade do exercício é isso que eles chamam de discussion. É uma lista de perguntas envolvendo os tópicos explorados naquela foto ou em relação à própria foto. Por exemplo, digamos que o examinador escolheu essa foto aqui, a segunda, que tem ali uma pickup truck on the runway. Isso aqui, claro, né, todas elas, eu acho que já está claro para todo mundo, o tópico aqui vai ser essa incursão de pista, né, que seria runway incursion. Então, você foi lá, descreveu a foto e ele começou as perguntas. O que você acha que aconteceu antes dessa foto ser tirada? O que você acha que vai acontecer? Quais são algumas das possíveis causas desse tipo de situação? O que você faria se você fosse o piloto? Você já passou por uma situação similar? Qual é o treinamento que os pilotos têm para lidar com essas situações? Então, essa parte aqui da prova chama de discussion. O examinador vai te fazer algumas perguntas relacionadas ao tópico central daquela foto. Uma vez que ele fez essas perguntas, a última coisa que ele vai fazer para você no teste CAL é ler um statement. Como a gente viu lá no começo do vídeo, um statement é uma declaração, é um ponto de vista, uma opinião, algo que foi dito. Então, antes de ler o statement, ele vai ler essa frase. Now, I'm going to read a statement to you and you will tell me to what extent do you agree or disagree with it. Ou seja, eu vou ler aqui um statement para você e você vai me falar até que ponto você concorda ou discorda com ele. E aí, digamos que o statement fosse esse daqui. Confusing layouts of runways and taxiways are likely to increase the number of accidents and incidents involving runway incursion. Então, o examinador leu o statement para você, agora você precisa decidir se você concorda ou você discorda desse statement. Eu vou fazer um breakdown das palavras, os termos que foram usados aqui, para quem não entende ainda esses termos. Então, confusing layout. O que seria esse confusing layout?
O confusing está vindo como adjetivo, né? Então, um layout, um desenho, um design ali, né? Essa disposição da pista, das taxiways, quando isso é muito confuso, a gente pode chamar de confusing layouts. Muita taxiway passando, tendo intersections com uma, com outras. Obviamente isso pode acontecer em aeroportos como JFK, né, os maiores aeroportos do mundo, Heathrow, em London. Então, confusing layout está se referindo a essa complexidade ali de pistas e taxiways e tal. Tanto é que eles falam confusing layouts of runways and taxiways. Então, esse desenho confuso de taxiways e runways are likely. O que acontece quando algo é likely? Quando alguma coisa é likely, é que essa coisa tem a probabilidade de acontecer, né? É provável que aconteça, é likely. Tanto é que você tem more likely, seria mais provável, and less likely, menos provável. Oh, I think this is less likely, é menos provável. Você pode brincar com esse more and less com esse termo likely. Então, é isso que quer dizer. Se essas confusing runways and taxiways, é provável que aumente, né? It's likely to increase the number of accidents and incidents. Então, é provável que por conta disso aumente, então, o número de acidentes e incidentes envolvendo a incursão de pista, runway incursion. Essa é a ideia central desse statement. Então, pensa aí comigo. Será que você concorda ou discorda com isso? Gente, olha só que legal. Digamos que o examinador leu ali o statement para você, mas você não entendeu. Talvez tem palavras aqui que eu não conhecia, talvez a expressãozinha likely. Eu não conhecia o increase. Então, você ouviu o statement, não entendeu. Todas as provas vêm com duas opções de statement. A segunda opção é sempre uma versão simplificada da primeira. Então, olha como isso é interessante você saber. O examinador, ele sempre recebe duas versões do mesmo statement. Um mais complexo, que é sempre o primeiro, e o segundo é uma versão simplificada do mesmo statement. Ou seja, se você quiser que o seu examinador te entregue a versão mais simplificada do statement, isso precisa vir de você. Cuidado quando vocês fazem isso, porque às vezes o piloto, ele não entende, ele fala assim, ó, repeat please. Quando você fala repeat, please, você quer uma repetição. Agora, não é isso que você quer, já que você não entendeu uma palavra, talvez uma expressão. Você quer que o examinador troque a forma que o statement foi feito. Então, isso precisa vir de você. Como a gente pede isso? Você vai falar, could you clarify the statement, please? Could you clarify the statement, please? Agora sim, o examinador, você está fazendo algo que está previsto. O examinador vai para o próximo statement, que é uma versão simplificada. Desse statement, agora que a gente já entendeu, eu vou mostrar a versão simplificada. Digamos que você não entendeu tudo e pediu lá a versão simplificada. E agora o examinador trocou até a estrutura, o vocabulário, as palavras. Então agora o statement ficou assim: confusing runway and taxiway orientation may cause runway incursion. Ele resumiu a ideia pra gente, né? Ele deixou mais sucinto aquilo que foi dito, menos palavras, uma estrutura também mais simples. E agora sim eu acho que fica mais fácil da gente concordar ou discordar com isso aqui, já que a ideia ficou até um pouco mais simples. Digamos que você concorde, seja essa a sua experiência, você já operou em muitos aeroportos onde o layout realmente causa essa confusão, então você concorda. Well, I agree. Da forma mais simples possível, eu concordo, I agree. A gente vai deixar isso um pouco mais interessante, até porque a gente está fazendo aqui uma prova de proficiência linguística. Então coloca um advérbio. I totally agree. I completely agree. I couldn't agree more. Então são algumas frases, algumas expressões que você pode usar para mostrar ali que você concorda. E aí você começa lá discorrendo por que você concorda. Isso não é suficiente. I couldn't agree more.
crer. Não, você tem que falar por quê que você concorda. I couldn't agree more because, in fact, when you have many taxiways and many runways, the airport is too big, the pilot's operating there for the first time, it may cause an incident. It may lead to a runway incursion. Therefore, I completely agree with this statement. Isso aqui te garantiria um nível 4 tranquilamente, porque você usou a estrutura básica, mas de forma correta, explorou o vocabulário, você concordou, no seu caso, muito bem com o statement e falou, deu as razões pelas quais você concordou. Às vezes é difícil ficar definindo as coisas de longe. Because of this, because of that. Quando vocês tiverem essa dificuldade, sempre pensa nesse lance do exemplo. Acha um exemplo. For example, when pilots operate at JFK and it is the first time, it's very hard to listen to the ATC instructions. Therefore, I completely agree with this statement because there are many runways, many taxiways. This can be confusing. Percebe? Então, eu procuro um exemplo. É muito legal você achar um exemplo. E se exemplo for da vida real, você fizer esse link, oh my God, you are home free. Então, você está fazendo exatamente o que é para ser feito. Você está falando, você está sendo apropriado, você está entregando o vocabulário. Entregou isso aqui no statement, meu amigo, a prova acabou. Agora, digamos que você não concorde com esse statement. Você pega aquele vocabulário e fala, I completely disagree. I don't agree at all. I couldn't disagree more. I don't think this is true. This is not the way I see it, so I disagree because most runway incursions are actually normally a result of miscommunication, misunderstanding, and even lack of standard phraseology. Therefore, I completely disagree with this statement. Discordamos ali do statement e deu a sua razão também pela qual. Então lembrem-se, não importa se você discorda ou você concorda. O que importa é como você sustenta a sua argumentação. Então, aqui, pelo menos no TestCal, não tem uma resposta certa ou errada. Não, ele tem que concordar ou ele tem que discordar. E o que está sendo avaliado é a sua proficiência ao sustentar a sua opinião, ao sustentar a sua posição. Às vezes o piloto fica preocupado, não, mas aqui eu tenho que concordar ou discordar. Não importa, é como você faz isso. Espero que essa aula tenha te ajudado. É muito bacana conhecer esses tópicos, conhecer esse vocabulário para que você de fato vá para o teste preparado, sabendo o que vai acontecer. E se você quiser a minha ajuda, já deixei os links aqui embaixo, faz a sua inscrição e eu te vejo na primeira aula. Bye, bye.